meu amigo, minha amiga, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje para darmos início à nossa segunda aula Hackeando as Escrituras com o tema CSI, descoberto o maior crime da história. E vamos estudar ao longo desses meses à frente vários temas extraordinários. Então, a você, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo aqui no canal do nosso Facebook, Missão Caleb Querigma. Bom, olha, eu vou fazer um pedido especial para você. Pega esse link que você está assistindo aí, compartilha com seus amigos, com seus familiares, com pessoas que você gostaria que aprendessem um pouco mais da Palavra de Deus, para que juntos nós possamos crescer em pleno conhecimento da Palavra de Deus. Antes de mais nada, vamos fazer a nossa oração para nós começarmos? Então feche os seus olhos aí, que eu vou falar com o Papai do Céu daqui. Vamos lá. Meu Pai querido, Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir que o Senhor possa nesse momento se fazer presente em nossa vida, manifestando aqui o seu poder, trazendo luz da sua palavra, a luz do Senhor na tua palavra, para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento espiritual. Cada uma dessas pessoas que está assistindo essa live nesse momento, possa não só ouvir, mas também atender a voz do teu Santo Espírito. Nós pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, como eu falei para vocês, nós vamos abordar temas extraordinários aqui hoje, né? Vou colocar aqui. Só um minutinho. O nosso próximo tema, não, só a cortina não, só o vídeo. O nosso próximo tema da semana que vem vai ser esse aqui, ó. Como vencer os gigantes. Todos nós temos grandes desafios da vida. E qual é a arma, qual é o segredo para nós vencermos os gigantes da vida? Próximo sábado, aqui às 16 horas, estaremos compartilhando com vocês esse momento extraordinário. E o tema de hoje, CSI, descoberto o maior crime da história. Queridos, quando se fala de CSI, descoberto o maior crime da história, a gente fica curioso, né? Porque, por exemplo, quando cai um avião, a primeira coisa que a gente fica preocupado é com as pessoas que estavam ali dentro. Mas a segunda coisa mais importante, a gente quer saber a causa do acidente. Então algumas pessoas põem atrás de um objeto chamado caixa preta, porque ali estão as últimas informações do que aconteceu na aeronave que foi abatida ou caída. Então as pessoas têm curiosidade de saber o que aconteceu. Por exemplo, se uma pessoa importante, um político é assassinado, todo mundo começa a investigar para saber por que aquela pessoa foi assassinada. O que aconteceu antes para que ela tivesse um fim desse jeito. Vocês sabiam que até hoje, ainda tem pessoas investigando, isso mesmo, tem pessoas investigando a morte do presidente John Kennedy. Então assim, as pessoas não se conformam e elas correm atrás, elas vão atrás. Uma pessoa bilionária no mundo hoje, que é Mohammed, ele gasta milhões de dólares para descobrir sobre a morte da princesa Diana e seu filho Dodi, né, lá na França. Ele gasta milhões investigando para saber o que realmente aconteceu para que tanto a princesa como seu filho viesse a óbito. Ainda hoje, aqui no Brasil, pessoas ainda investigam a morte de quem? Tancredo Neves, né? Tancredo Neves. Então as pessoas estão sempre investigando. E sabe o que é interessante? Que é muito bom isso, a gente ter esse instinto de curiosidade, de saber o que está por detrás disso, o que realmente aconteceu, não só com o intuito de curiosidade, mas com realmente saber, principalmente quando é coisas próximas da gente, né? Quando é um ente que saber o motivo. E é bom a gente ter a mente aberta relacionada a isso, porque eu quero fazer uma pergunta para você. Eu sei que no decorrer da vida, quando acontece algo de ruim no país, a gente quer saber a causa, né? Mas em relacionado, e quando se trata de Cristo, a morte de Jesus Cristo, você já teve curiosidade de saber o que causou a morte de Cristo? O que levou Jesus a óbito? Você já parou de pensar nisso? A Bíblia traz informações muito sérias sobre isso. Nós vamos ler uma passagem da Bíblia que vai trazer esclarecimento para nós sobre este assunto. Nos dias de hoje, se fosse hoje, se na época que Cristo estivesse ali,
né, ou que isso tivesse na nossa época, tivesse um médico presente, e ele fosse fazer um diagnóstico da morte de Cristo, com certeza no seu relatório ele está dizendo assim, ó, certifico que nesse dia, a hora sexta, faleceu Jesus o Nazareno. Mas a pergunta é, de que morreu Jesus? Qual foi a causa da morte de Cristo? O que levou Jesus à óbito? Seria os tormentos da cruz a causa da morte de Cristo? Será que foi aquele sofrimento todo que ele passou ali, naquela última semana de vida, que levou Jesus à exaustão e ele então faleceu? Em 1977, Martin Rangel, ele escreveu um livro chamado Crucifixion. Nesse livro, ele trata nos mínimos detalhes, os horrores que era morrer naquela cruz. Então, a morte de cruz era um dos piores tormentos que um ser humano poderia enfrentar. Então, quando Jesus foi condenado à morte de Cristo, à morte de cruz, estavam colocando sobre ele o pior castigo, humanamente falando, que o ser humano poderia sofrer. E realmente morrer numa cruz era algo humilhante, além de ser doloroso. Por quê? Primeiro você há de convir comigo que o simples fato de pregar a mão e os pés de uma pessoa numa cruz não significa que ela vai morrer da noite para o dia. Porque pés e mãos não são mortais. Se uma pessoa levar um tiro no pé, na mão, ela vai sangrar, vai doer, sim, mas ela não vai morrer por causa disso. Ela não vai morrer. Então pense bem, Jesus foi pregá-lo nas mãos e nos pés. Isso não era motivo de morte. Jesus não queria morrer. Uma pessoa que estivesse pendurada numa cruz, ela demorava dias, meses para morrer. Por quê? Porque veja só, ela estava com os pés e as mãos furadas. Mas à noite, algum familiar, principalmente se tratando de mãe, pegava um pedaço de pão, colocava num bambu e levava à noite escondido e colocava lá na boca dele. Então ele comia aquele pão e recuperava um pouco de força. E isso ia prolongando o seu tempo de vida e ele não morria fácil. Porque se a mãe não fizesse isso, rapidinho ele morreria de fome e de exaustão. Não pelos pregos nas mãos, porque isso não mataria de uma vez. E você sabe, Jesus foi crucificado na sexta e na mesma sexta ele morreu. Agora, esse Martin Rangel, ele trouxe algo extraordinário, algo que realmente partiu meu coração, algo que me deixou assim muito triste quando eu olho sobre o que Cristo padeceu. Ele diz que um dos tormentos de Cristo foi, Jesus foi chicoteado. E se você lembra, se você assistiu, você vai lembrar do filme Paixão de Cristo, no momento em que um soldado bate com o chicote, quando ele puxa, vem puxando muita coisa com o chicote, vem pele, sangue, vem puxando várias coisas. E ele diz que o chicote daquela época era um chicote que ele tinha, às vezes, 3 bolas, 4 bolas na ponta de esfera, e essas bolas de ferro continham ganchos, que quando ela batiam na pele, elas cortavam a pele e agarravam. E quando o carrasco puxava aquele chicote de volta, ele vinha rasgando tudo que ele estava preso, puxando, como se fosse um velcro, puxando tudo. Então era muito doloroso. A morte de Cristo, a última semana de Cristo, foi um momento de humilhação, de surra. Jesus apanhou, foi cuspido, foi coroado com uma coroa de espinho. Então muita coisa aconteceu. Aqui você está vendo essa cena, Jesus sendo coroado depois de ter sido chicoteado, ter sido apanhado. Ele foi coroado com uma coroa de espinho. E a Bíblia diz que essa coroa foi entrando, né, pela sua pele, dentro da sua cabeça, fazendo sangrar. Olha só o que diz em Mateus 27, versículo 26, aí você lembra assim, ó. Então lhe soltou Barrabás, mas a Jesus mandou açoitar e o entregou para ser crucificado. Então, olha, depois de tudo, Jesus foi julgado, foi levado à condenação de morte, né? E aí então era costume eles saltarem algum prisioneiro da época, e no momento estava Jesus de um lado e Barrabás
agonizando, surrado, coroado com uma coroa de espinho, pregado os pés e as mãos, cansado, passou uma semana sem dormir direito, julgado, condenado. Para piorar, em João capítulo 19, verso 34, nós lemos o seguinte: contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Quando Jesus estava ali pendurado naquela cruz, naquele momento terrível ali, alguém chega então e fura um dos seus lados, né? Olha que coisa mais terrível, ele já estava ali sofrendo, e ainda chega mais um para apurrinhar, para cutucar, para ferir, e feriu Jesus. E saiu sangue e água. E então nós chegamos em um dos textos magnos da história de hoje. Em Mateus 27, verso 50, Jesus diz assim, ó: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Então Jesus não suportou, e ali Jesus morreu. Depois de ser coroado, ter sido apanhado, chicoteado, cortado, furado, pregado, humilhado, despido, tudo isso sobre os ombros de Jesus, tudo isso no corpo de Jesus. E então chegou o momento que ele entregou a sua vida nas mãos de Deus e morreu. Mas a pergunta não cala. A pergunta que está no meu coração e no seu coração nesta tarde: o que quebrantou o sagrado coração de Jesus? O que é que matou Jesus? Qual foi a angústia que quebrantou o sagrado coração de Jesus? O que causou a morte de Cristo? Será que foi os pregos? Será que foi a coroa de espinho? Será que foi a surra que ele tomou com aquele chicote que cortava a pele? Será que foi a despilo? Será que foi furar o lado dele? O que rasgou, o que quebrantou o sagrado coração de Jesus? O apóstolo Paulo, ele faz uma declaração para nós. E agora eu quero quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo, ele faz a declaração, ele traz a resposta que eu e você estamos precisando. Olha só o que ele diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 3. Olha o que ele diz, ó. Paulo diz assim, ó: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Meu querido e minha querida amiga, o que matou Jesus não foram os pregos, não foi a coroa, não foi enfiar uma lança no lado de Jesus. O que matou Jesus foi o seu pecado, foi o meu pecado, foram os nossos pecados. O que rasgou, o que quebrantou o sagrado coração de Jesus, segundo o apóstolo Paulo, foram os nossos pecados. Deus estava colocando o pecado de todos, da humanidade inteira, sobre os ombros de Jesus. Naquele momento que Jesus se expirou, que Jesus morreu, que Jesus estava sofrendo pelos pecados da humanidade passada, da humanidade presente naquele momento, e por nós que ainda viria a nascer, e por aqueles que ainda vão nascer neste mundo, e que vão continuar pecando. Por isso, meu querido, eu posso dizer com toda clareza, sem medo de errar: você é o responsável pela morte de Cristo. O seu
o pecador quando não mais a misericórdia interceder pela raça culpada. Olha, querido, o que essa escritora quer dizer é o seguinte, e faz sentido. Jesus sofreu o que eu vou sofrer se eu não aceitar Jesus na minha vida. Sabe esses tormentos da cruz, essa angústia que estava no coração de Jesus, que quebrantou o sagrado coração de Jesus? Todos aqueles que não aceitaram que Ele sofreu na cruz irão passar por isso. E se Jesus, que tinha uma comunhão perfeita com Deus, morreu, se imagina você e eu. A nossa única salvaguarda consiste em aceitar a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. O chamado do Espírito Santo nessa tarde para você é para que você olhe lá para a cruz, para o grande sacrifício, e entenda de uma vez por toda o que Ele fez por você. A dor que Ele sofreu por você, por amor a você. Você precisa entender João 3,16 repetindo, diz: porque Deus amou o mundo. Eu quero tirar a palavra mundo e colocar o meu nome. Eu gostaria que nesse momento você tirasse a palavra mundo e colocasse o seu nome. Olha como é que fica bonito, porque Deus amou o Emanuel de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Porque Deus amou a Maria, é você mesmo, Maria, que está me vendo aí. Tereza, Tereza, olha para cá, olha aqui que Jesus está dizendo para você. Ana Cristina, olha aqui, Ana. Jesus morreu no seu lugar. Tem um céu preparado para você. Olhe para a cruz do Calvário, olha lá no passado e veja o quanto Jesus sofreu por você. Jorge, você aí que está me ouvindo, Jorge, olha só, Jesus está dizendo para você aqui, porque Deus amou Jorge de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você só tem que crer em Jesus, aceitar o que Ele fez na cruz do Calvário. Eu quero que você preste atenção no que você vai ouvir agora. Mais uma vez, eu trouxe uma pessoa especial para cantar para nós nessa tarde. A Franciele vai entoar um louvor especial agora. Ela chama O Sacrifício. Eu quero que você preste atenção na letra dessa canção e entenda o grande amor de Deus por você e por mim. São muitas as histórias que ouvi falando sobre a vida de Jesus, milagres incontáveis que eu não vi, dores que ninguém jamais pôde sentir. Tantos sacrifícios Ele fez, renunciou sua vida por amor, nasceu como homem, sendo o próprio Deus, e foi rejeitado pelos seus. Mas de tudo isso que passou, não há gesto de maior valor do que o sacrifício que nos trouxe à luz, o sacrifício lá na cruz, o sacrifício feito por Cristo não se resume àquele lá na cruz.
deixar o seu trono e viver o sonho de termos novamente em sua luz. Foi um ato de amor, mas o que na verdade nos salvou foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz. Ainda penso em tudo que eu vi. Como pôde um homem amar-nos tanto assim, levando em seus ombros meu pecar, assumindo toda a culpa em meu lugar. O que farei para que tudo que ele fez não seja em vão, mas transforme o coração? O sacrifício feito lá na cruz pra mim agora tem que o sacrifício feito por Cristo não se resume àquele lá na cruz. Deixar o seu trono e viver o sonho de termos novamente sua luz. Foi um ato de amor, mas o que na verdade nos salvou foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz. O sacrifício que nos trouxe salvação. Eu vou aceitar, não vou negar. O sacrifício feito por Cristo não se resume àquele lá na cruz. Deixar o seu trono e viver o sonho de termos novamente sua luz. Foi um ato de amor, mas o que na verdade nos salvou de todos o maior, o sacrifício lá na cruz. Foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz. Foi por você, querido. Todo aquele sofrimento, toda aquela dor, toda aquela angústia, que Ele suportou tudo isso pensando em mim e em você. E você diz que não vale nada? Você diz que não tem valor? Olhe para a cruz.
Olha pelo que Ele fez por você. Foi o maior crime da história. O nosso Pai entregando o próprio Filho para que nós, seres humanos, seus filhos, matassem o seu filho. Esse foi o maior crime da história. Eu participei daquele assassinato. Você participou. Quando nós assumimos uma coisa errada e praticamos ele de livre e espontânea vontade, nós estamos crucificando Cristo novamente. Mas apesar de tudo isso, Ele olha para você e enxerga a coisa mais linda deste mundo. Você é o ser mais precioso que Cristo tem nessa terra. Ele não morreu por nenhum animal, Ele não morreu por nada de matéria, Ele morreu por você. O ser humano chamado você. Você, Elisa, que está me assistindo aí. Rafaela, que está aí nesse momento, nessa angústia toda, sofrendo. Olha para a cruz e veja o que Ele sofreu por você. Porque você é a coisa mais linda que Ele tem. E Ele não abre ideia de ter um céu sem a sua presença. Por isso eu quero fazer uma oração com você nessa tarde. Eu quero fechar essa mensagem com uma oração. A oração da entrega. Pai, eu quero entregar minha vida ao Senhor pelo que o Senhor fez por mim lá na cruz do Calvário. O Senhor morreu de braços abertos me chamando. E agora eu quero te dar esse abraço. Você gostaria de fazer isso com Jesus? Então feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Ó Pai querido, Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor tem sido um Pai extraordinário. O Senhor permitiu que o seu Filho morresse na cruz. O Senhor entregou o seu Filho por nós, para que nós, hoje, pecadores, aceitássemos o que foi feito na cruz em nosso favor e pudéssemos ter a oportunidade de um dia estar com o Senhor no céu novamente, que era o seu plano desde o início. O pecado causou uma separação, mas o teu Filho trouxe a reconciliação. Por isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, todos que estão ouvindo nesse momento, fazem uma entrega de vida em tuas mãos. Nos aceita em teus braços, ó Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu querido amigo, minha querida amiga, eu espero que Deus tenha falado forte ao seu coração. Que você tenha sentido fortemente, de maneira forte, o amor de Deus por você. E lembre-se, você é a joia mais preciosa que Ele tem. Que Deus te abençoe. Um ótimo restante fim de semana na presença de Deus.